Pronto? Bom dia! Vamos começar hoje falando de algo muito importante para nós, mas o pessoal ainda vamos chegando, com calma, como a gente falou na live de outro dia, a relação entre tempo e saúde mental. Então vamos dar tempo ao tempo. Por que é importante fazer essa conexão? Está fazendo apenas pequeno resgate. A gente está falando que o tempo é uma base fundamental para a gente ter a saúde mental. Isso está em outro vídeo, Quem tiver curiosidade de olhar, está à disposição, tanto no IGTV quanto no YouTube. E hoje nós vamos estar falando sobre empatia e regulação emocional. Então, falar de empatia é algo tão debatido, tão cobrado, tão solicitado. Para aqueles que são da área da psicologia, sabem que essa é uma das palavras mais colocadas como um pré-requisito até para um bom atendimento, para uma boa vivência profissional, para um bom resultado. Só que tem alguns detalhes que a gente precisa esclarecer sobre isso. Então, vamos pontuar nessa live empatia, exemplos de empatia, como desenvolver a empatia e fazer algumas discussões de como que isso pode ser positivo e em alguns casos, muitas vezes as pessoas levam isso para algo negativo, acabam sofrendo junto também. E regulação emocional, o que é, como se faz, qual a importância de trabalhar essa regulação emocional para que a gente possa viver bem, conseguir interagir sem ser afetado pela emoção do outro em nós. Então, esses são alguns dos pontos. Ficam à disposição para perguntas, dúvidas, qualquer comentário, estamos aqui. As Ações Literárias, durante esse momento, obrigado. As Ações Literárias é uma editora que tem colaborado muito, inclusive os livros que a gente publica com as Ações Literárias. Isso mostra um bom exemplo de empatia também. Então, vamos pegar um conceito mais comum do que a gente entende empatia. De uma maneira geral, empatia é falada como colocar-se no lugar do outro. A palavra empatia vem de paixão, sentir, no sentido de que a emoção é algo pertinente, eu estou junto com aquilo. Precisamos ter um grande cuidado nesse primeiro momento para não confundirmos com outros dois pontos, simpatia e antipatia. Antipatia é não gostar-se do outro. Isso pode ser por algum motivo ou algo totalmente gratuito. E simpatia é gostar do outro. E às vezes a gente deixa de até ver defeitos para ter simpatia. Então, Gessília também, bem-vinda. Tá? Então, por que é importante destacarmos isso? Muita gente acaba confundindo a simpatia e a empatia. Por que é importante frisar isso? Enquanto a simpatia é gostar do outro, muitas pessoas que cobram a empatia do outro acham que a pessoa tem que gostar, tem que concordar, tem que aceitar o que o outro está falando. A empatia não é exatamente isso. A empatia é sentir, perceber, entender o que o outro está sentindo. Mas é importante a gente colocar que existe um ponto aí. O sentimento, o entendimento é do outro. A partir do momento que essa empatia se mistura, quem tenta desenvolver empatia pode às vezes sofrer junto com o outro. E esse sofrimento junto com o outro tende a ser muito prejudicial à saúde mental. Pensando numa pessoa que você está ajudando, independente se for no campo profissional ou pessoal, natural isso. Nós temos que ter empatia. Empatia tem a ver com civilidade, tem a ver até com o processo de educação, de fazer parte ao algo. Então, pessoas que às vezes sofrem por não perceber a empatia do outro, tendem a sentir isolados. Mas aí nós temos que entender que são dois campos. Tanto aquela pessoa que queira ajudar de uma maneira, ele pode ser empático e deve ser empático para ter uma sintonia de ajuda, mas às vezes o outro pode não conseguir sentir-se pertencente ao outro. Isso não quer dizer que quem está tentando ajudar não tenha empatia.
Tá? Às vezes o conceito ele é fundamental, como diz bem Skinner, o conceito que nós atribuímos faz toda a diferença em qualquer ação que nós vamos fazer. Então as palavras que nós adotamos às vezes têm conceitos múltiplos e isso faz uma grande diferença. Exemplo, se nós temos duas pessoas que são amigas, mas elas acreditam em conceitos de amizade diferentes e usam conceitos de amizade diferentes, isso pode gerar prejuízo na relação de amizade. Às vezes uma pessoa tem um conceito de amizade de que é ajudar, mas também é chamar atenção se for necessário. Um amigo é aquele que mostra os erros, é aquele que corrige quando está errado. Ele vai agir coerente com o conceito que ele vive. Esse é o que se espera. Porém, se a outra pessoa entende um conceito de amizade na qual o amigo é aquele que é permissivo, o amigo é aquele que está sempre apoiando, independente se a pessoa está fazendo certo ou errado, então logo que nós vamos ter um caminho diferente aí. As exigências da relação se tornam diferentes. E isso é um exemplo que temos que entender sobre a empatia. Porque às vezes a pessoa subentende, hoje é um tema tão falado e às vezes muito falado e incoerente, às vezes pouco explicado sobre a simpatia. Porque as pessoas podem entender que empatia é concordar. Ah, mas se você não concorda comigo, você não me entende. Não é isso que estamos dizendo. A empatia significa sentir e perceber o que o outro, para que você esteja numa sintonia. Então, ela é um caminho de mãos duplas, tanto de quem fornece, no sentido de quem está procurando entender o que o outro está passando, quanto daquele que às vezes por uma questão emocional, temporária, ou até um quadro mais grave, não consegue perceber que o outro tem a empatia. Porque às vezes não tem muito o que se falar, tá? Às vezes não tem muito o que se fazer naquele instante. O apoio não quer dizer tirar a dor do outro instantaneamente, porque às vezes isso não é possível. Às vezes uma pessoa que está no momento de uma crise de pânico, a outra pessoa tem empatia até, mas o sofrimento é interno. Ele vai apoiar, vai estar do lado, vai tentar diminuir os riscos, mas não quer dizer que uma palavra automaticamente alivia. Só que essa expectativa de quem está sofrendo pode enganosamente fazer acreditar que o outro não tem empatia. Então isso é uma grande cautela nós falarmos de empatia. E em contrapartida, aquela pessoa que está tentando ajudar, por às vezes não conseguir o resultado esperado, ele pode ter uma percepção de que não está sendo empático o suficiente, não está entendendo a dor. Entender a dor, sentir o que o outro sente, é fundamental para ter essa sintonia. Mas às vezes o caminho não é só de um, é dos dois, porque nós estamos falando de sintonia, né? Dentro da psicologia nós temos diversas teorias, e cada teoria ela tem um conceito e uma estruturação um pouco diferente do que é a simpatia. Isso é normal, isso faz parte do conhecimento científico. Ciência não é unânime, mas o que todas tendem a ter um consenso comum é que aquele interlocutor perceba o sentimento, a emoção, perceba o que o outro está vivendo. Só que aí tem um porém também, que é importante acrescentar. A nomenclatura que nós usamos nos nossos pensamentos pode fazer toda a diferença. Tá? Bom dia, Priscila, Honório, né? É bom a sua presença aqui. Então, vamos pensar em alguns pontos. Quando a gente fala em silêncio, por exemplo, por baixo, tá? Tem um trabalho da Galvão muito bonito, que ela fala de 15 tipos de silêncio diferentes. Silêncio de dúvida, silêncio de reflexão, silêncio de revolta, silêncio de raiva, silêncio de atenção. Então, quer dizer, tudo isso são silêncios e muito mais. Então, quando a gente tem dificuldade em nomear, a gente tem dificuldade em identificar e vamos ter possivelmente dificuldade para lidar com a situação. Então, quando falamos dessa silêncio para chegar na empatia primeiro, para ter empatia temos que perceber o outro. Para perceber o outro, quais
ferramentas, quais métodos eu utilizo para isso? São as palavras, que é importante na nossa comunicação em geral, sim, mas a palavra como um comportamento verbal representa 8% da comunicação. Nós utilizamos a linguagem corporal, que para ouvir o silêncio nós usamos a linguagem corporal diretamente, né? Já que as palavras não são usadas, então a linguagem corporal é uma das ferramentas. Mas aí também tem outras. A microexpressão facial, que é basicamente as emoções expressas no rosto, que elas são muito mais, não queria falar a palavra verdadeira, mas elas são muito mais precisas com o grau do que a linguagem corporal. A linguagem corporal a gente pode treinar mais facilmente, a gente pode ter uma postura que transmita uma emoção. Mas pode ser que nós estamos sentindo outra. A microexpressão, pelo contrário, ela tem um caráter mais de reflexo. E por isso ela tem de ser percebida de uma maneira mais precisa. Mas são complementares. Às vezes a linguagem corporal descreve um comportamento, a microexpressão expressa outro, né? E temos mais ainda a movimentação do globo ocular. Nós não movimentamos os olhos apenas para enxergar, nós movimentamos para acessar áreas cerebrais. Então temos diversas técnicas, diversas teorias que baseiam-se nessa reprogramação cognitiva justamente por causa da posição do globo ocular. EMDR é uma delas, West Point é outra, né? Popularmente a PNL, né? Também ela estuda isso. Bender, quando ele começa seus estudos, ele vai estar falando justamente disso, da posição dos olhos como um acesso a áreas. Isso é um fato. Senão não faria sentido quando a gente percebe o quanto as pessoas se movimentam. Só que a questão é que são movimentos discretos. Nem todo mundo percebe, não é treinado quanto a isso, né? E isso são algumas das questões. Entonação vocal, que aí no silêncio se torna mais delicado acessar, mas a entonação vocal é outro componente da linguagem em si, da comunicação. Então, olha o quanto é amplo. Então, pensar na empatia é pensar quais ferramentas nós usamos e quais informações detalhadamente nós temos para extrair essa informação. Então, não é apenas as palavras. Quando nós estamos ansiosos, independente que seja a pessoa que está buscando ajudar ou quem está necessitando da ajuda, isso pode ter uma grande dificuldade, porque pode bloquear silêncios que são fundamentais na comunicação e são importantes para a reflexão. A gente tem uma tendência de querer dar uma resposta muito rápida às pessoas. Porém, mostrar empatia significa também respirar e refletir sobre o que vai falar. Porque senão a gente apressa. A pessoa está no momento de reflexão. Então precisamos ajudar a pessoa a ter reflexão e ter sintonia. Só que aí vem uma sintonia que é delicada. Uma pessoa que está em sofrimento, ela vai estar numa sintonia. Nós, ao termos empatia, entramos nessa sintonia, mas não devemos viver nessa sintonia. O objetivo é fazer com que a pessoa se ajude e entre na sintonia que você está, e não ao contrário. Por isso a gente ouve muitas pessoas sofrendo com isso. Eu tenho dificuldade em ouvir, eu sou mexido com isso, no sentido de que me abala, né? Então é importante a gente perceber que a empatia não tem a ver com apenas sentir, concordar e ser abalado pelo sofrimento do outro. Isso é muito delicado. Afinal de contas, quando você vai ajudar muitas pessoas, então você acaba sofrendo junto. Então temos que entender até que ponto a empatia é um auxiliar, um entendimento do outro, mas sem ser puxado em demasia para o sofrimento do outro. Então, esses são alguns pontos que fazem com que a gente perceba como é tão relevante entender a empatia. E de uma das definições é faculdade de compreender emocionalmente um objeto, ou objeto, uma pessoa, uma situação. É compreensão. Então, não basta apenas sentir, é compreender. Compreender não tem a ver com concordar.
não tem a ver com vivenciar apenas aquilo. Então, significa perceber, ver uma visão mais ampla, mais macra da situação e, nesse sentido, você perceber e auxiliar a pessoa. Aí vem um ponto interessante. Às vezes, quando a gente fala da empatia, a gente vai falar daqui a pouco da educação para a empatia, como desenvolver empatia nas pessoas, a gente tem uma grande dificuldade, que é achar empatia e entrar em sintonia. Tá, eu entrei em sintonia, ótimo. E o que eu faço com essa sintonia? É igual uma estação de rádio. Ah, eu quero uma rádio X. Beleza, sintonizei na rádio. Tá, mas eu sintonizei por quê? Eu quero ouvir a música, possivelmente. Eu quero que a música me influencie. Mas no caso, quando nós estamos buscando a ajuda do outro, ajudar o outro, perdão, isso pode ser algo delicado. Então, pensa bem, empatia é perceber. A partir do perceber é observar o que é do outro. E depois tentar compreender o que é do outro. Só que aí precisa não ter muita pressa para esse julgamento. Eu entendo que as coisas são muito rápidas quando você está nisso, mas a empatia é construída. Ela não precisa ser algo imediato. Tem momentos que não devemos e não vamos conseguir responder na expectativa do outro. Talvez porque a expectativa do outro não esteja apropriada. Então, construir empatia significa uma relação de entendimento do outro. Porém, perceber que entender, e eu enfatizo isso com muita frequência, não é concordar. Volto ao conceito de amizade. Eu entendo que um amigo é aquele que te entenda e, por te entender, às vezes vai discordar de você e até vai te chamar a atenção, porque ele percebe que você pode estar errado. Não pode ser aquele amigo permissivo que tudo deixa ser feito, mesmo quando a gente está se prejudicando. A empatia ela vai por essa lógica. Ser empático não é ser permissivo, é ter compreensão, que é muito diferente, né? Por que isso acontece? Quando a gente consegue, nessa lógica de entender a empatia, ela vai conseguir primeiro descrever o que o outro está falando. Só que aí tem um porém. Para que a gente descreva, isso é um pré-requisito, não analisar, tentar ter a resposta muito rápida ou antes de ter uma boa observação. Quando a gente tenta explicar antes de entender, a gente tende a errar muito nisso. E a gente usa causas nossas, que a gente chama de causas internas. Tá? E vem um porém. Quando a gente fala de comportamento, temos duas grandes categorias de comportamentos, né? Dentro do behaviorismo, a gente chama de comportamento privado ou encoberto, ou manifesto, né? Ou público. O que significa isso? Comportamento manifesto ou público nada mais é do que aquilo que você tem acesso diretamente. O que é o acesso? É o que eu disse um pouco da linguagem corporal. É o gesto da pessoa, é a expressão facial, é se ela está chorando ou não. Então, são exatamente aquilo que é visível a um terceiro, né? Ou você que está ajudando. Então, não é algo exclusivo de quem está sentindo. O que a pessoa falou, tudo isso é manifesto ou público. Então, esse é o primeiro canal que nós temos. Devemos entender isso. Porque a segunda categoria de comportamento é o que a gente chama de encoberto ou privado. É aquele comportamento que apenas o sujeito que está passando pela situação tem acesso. Nós temos acesso indireto, pelo que ele me descreve, pelos outros comportamentos ligados, que sejam o público. Então, é apenas esse acesso. Então, nós não temos acesso direito ao que uma pessoa sonhou. Nós temos acesso ao relato que a pessoa tem do seu sonho. Nós não temos acesso direto ao pensamento. Nós temos acesso às manifestações externas do pensamento dela. Seja palavras, seja gestos, seja expressões. Tensões musculares, mudança de postura, tudo isso são acessos indiretos. Então nós temos que entender que existem essas duas categorias.
Porque tentar adivinhar não é um caminho, digamos, positivo, porque tende a ter erros. Então a empatia, ela precisa entender claramente que nós temos uma parte do acesso que é, digamos, visível, né? Que é público, e esse interno nós não temos. E aí que entra a construção da empatia. Essa observação de estar no outro. Como que nós podemos ter acesso direto se, numa tendência geral, a gente está fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo? A gente está conversando com alguém, olhando o celular, isso é normal, em alguns momentos é tranquilo. Isso não é uma grosseria no modo geral. Isso são demandas que, de acordo com as situações, faz tudo bem, está tudo bem. Porém, algumas demandas elas necessitam esse olhar mais atento, estar realmente em sintonia. Então, isso é uma construção de empatia. Então, vou pegar um exemplo comum. Às vezes, né, os pais, né, vão levar os filhos para a escola tal, e estão conversando ali. É ótimo, tudo bem. Diálogo é ótimo. Mas dependendo do grau do assunto, quem está dirigindo não tem condições de entrar no assunto profundo, porque não tem como tirar o olho do trânsito para olhar se a pessoa está triste, para ver, confirmar se aquele conversa é um pouco mais delicado para o outro. Ele não tem. Isso é natural. A gente perde um pouco isso, mas isso vai acontecer. Por isso que eu sempre falo assim, no momento que está dirigindo, cuidado para não ter um assunto profundo onde o outro está, digamos, emotivamente ou emocionalmente abalado. Né? Então, temos que ter isso. Mas às vezes no cotidiano vai acontecer. Tá? Porque a atenção está dividida e é necessário, não é uma falta de empatia. Mas eu atendo muitos adolescentes e às vezes o adolescente fala, mas eu converso com minha mãe, meu pai e eles não percebem o quanto eu estou sofrendo. Aí tá, em que momento você conversa com seu pai e sua mãe? Na hora que eu estou indo para a escola, dentro do carro. Primeiro, o tempo está curto, normalmente as pessoas não vão com muito tempo de folga. O trânsito, a maioria da cidade não é algo tão leve. E a pessoa está focada na direção. Ela se conversa, às vezes está prestando atenção na música que está no rádio, está prestando atenção no filho que está do lado ou atrás e está pensando no trânsito. Então a atenção está dividida. O outro pode entender que não está tendo empatia? Pode, mas não é uma falta de empatia. É uma falta de atenção pela demanda situacional. Então, o momento de conversar não deveria ser esse tipo de assunto. Porque você está exigindo de alguém que, se ele tirar a atenção totalmente do trânsito, ele coloca as pessoas dentro do veículo e outros em risco. Então, a atenção dele não tem que ser total. Então, a empatia ela parte por essa necessidade de você dar uma atenção maior dentro do possível a outra pessoa. Então, tem situações que você vai dar uma atenção parcial e está tudo bem. Os pais não podem se cobrar disso. Por isso, construir situações onde possa ter usar a expressão tete a tete, esse olho no olho. Só que tem um porém que é muito comum dentro da educação emocional, e a gente vai entrar um pouco nesse campo, de que quando as crianças tendem a fazer isso. Só que às vezes hoje com tecnologia diminuiu muito. Mas a criança olha para você, quando pequena, e fala assim, você está triste. Aí você fala, não, não estou. Não, você está preocupado? Não, não estou. Gente, não tem problema descrever emoção, principalmente se a criança acertou. Se você está triste, estou triste, mas não é com você, eu estou triste e já vai passar. E é um fato. A emoção ela não é permanente, ela é temporária. Então você não está mentindo, mas você está validando que a criança acertou. Eu dou esse exemplo e eu costumo dizer que muita gente não gosta dele porque ele mexe um pouco. Porque a pessoa olha para você e fala, acerta a emoção que você está tendo. Olha de novo, acerta a emoção. Acerta a emoção. E todas as vezes você nega, você coloca que ele errou. Que não é nada, não é isso, não é isso. E depois ele cresce, ele não olha para o seu rosto. Toda vez que a gente tenta e erra, com muita frequência, a gente acaba desistindo daquele comportamento. E olhar no rosto é uma habilidade. Identificar. A gente percebe isso quando no momento inicial da pandemia muitas pessoas tiveram dificuldade visual por causa da máscara, porque é um objeto estranho. Parte da nossa comunicação está aqui na leitura labial.
Isso gera, então a gente tem que ter esse contato no rosto, direto, frente a frente. Tanto é que quando a gente trabalha em treinamento de habilidade social, uma das primeiras coisas que a gente ensina é aonde você olha no momento que está conversando. No meu caso, eu tento olhar no centro da tela, que é um padrão normal de todos nós quando a gente está olhando um objeto, quando o ideal seria olhar na câmera que fica acima do celular. Né? É um fato, é um treino e tudo bem. Porque a nossa tendência quando a gente está olhando um objeto é olhar no centro de um objeto, isso é comum e é o correto. Mas quando estamos lidando com seres vivos, no geral, né, nós não olhamos para o centro, a gente olha para a cabeça, para o rosto. E eu falei como você viu, porque não é apenas para o ser humano. Você tem um animal de estimação, a primeira parte que você olha não é no meio dele, você olha na cabeça, no rosto. E com o ser humano, idem. Mas as pessoas que têm uma baixa habilidade social, elas costumam evitar o contato olho, contato rosto. Elas tendem a olhar mais embaixo. Por quê? Porque elas estão acessando apenas o mundo interno delas. Isso dificulta um grau de empatia. Isso dificulta ela perceber o outro. Porque nós, enquanto humanos, temos uma grande necessidade de olhar no rosto. Porque sabemos, mesmo que seja inconsciente, um bebê faz isso, que é ali que está toda a relação, é ali que está toda a probabilidade de ação, é ali que está a leitura da comunicação. Os bebês fazem isso com uma capacidade imensa. Só que com o tempo, popularmente por vergonha, por timidez e tudo mais, logo a gente deixa de ter esse contato no rosto. E isso é bem comum. Porém, nós temos que ter a percepção de que o contato no rosto é fundamental para que a gente desenvolva essa empatia. E é uma empatia de mão dupla. É uma empatia de mão dupla. Porque não basta sentir o que o outro sente. Tem que fazer com que o outro perceba isso e comece a sentir compreendido e entendido. Porque senão a gente pode ter uma questão que é comum. Né? Quem trabalha na área comportamental sabe isso. Que uma das grandes questões que se desenvolve, isso no trabalho de Lorenz, né? Então fundamental na etologia, é o desamparo aprendido. Tiebergen também desenvolveu muito isso. O que é desamparo aprendido? A pessoa tenta e não consegue, tenta e não consegue, tenta e não consegue, logo ela desiste. E o que isso tem a ver com empatia? Ela também perceber o outro. Mas quando a gente está sofrendo, a gente olha para a nossa emoção. Por isso, quando a gente fala assim que quando a gente não está bem, faz muito bem ajudar os outros. Porque a gente percebe que o outro também tem dores, o outro também sofre. A empatia é uma via de mão dupla, não é uma mão única. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o conceito de empatia que a gente adota. É sentir o que o outro sente. Ótimo, beleza, tá? Não está errado. Tá, mas o que você está fazendo, o que você vai fazer com esse sentimento que você entendeu do outro? Qual que é o seu objetivo? Às vezes é dar uma resposta, às vezes apenas a pessoa fala e só quer um desabafo. Você não tem o que fazer. Né? Só deixa eu falar um oi. Né? Malete, seja bem-vinda. Thaís, muito bem-vinda. Ari Nobre, muito bem, bem-vinda. Letícia, Rosineia, muito obrigado por estar presente, pela confiança. Tá? Isso é muito bom poder partilhar isso. Tá? Fala um oi, pode colocar uma dúvida, pode escrever de onde estão, né, teclando, para a gente ver o quanto que isso é algo importante. Embora a gente fale da tecnologia que ela pode diminuir a empatia, mas ela pode ampliar isso. Porque ela estende a questão geográfica. Tá? Então ela por si só não é ruim, muito pelo contrário. É uma ferramenta que hoje nós devemos usar a nosso favor. Né? Então, quando eu comecei a falar de empatia, a gente está colocando que a empatia não é simplesmente sentir. É um caminho, mas é compreender. Só que aí vem outro passo. O que fazer com esse sentir? O que fazer com o que você percebe da emoção do outro?
Ah, o outro está sofrendo? Ótimo, o outro está alegre? Porque não é só um momento triste. A empatia, às vezes, que as pessoas não percebem, é não perceber a comemoração e o bem-estar do outro. É aquela história. A pessoa chega todo feliz. Olha, eu consegui, eu passei de ano, eu fiz isso. Aí a pessoa volta e fala, tá, e daí? Você não fez mais que obrigação. Tá. Algumas relações até se constrói isso. E tá dentro dessa relação pode até ser aceitável. Mas de modo geral isso mostra que não é empatia. É perceber a comemoração. É óbvio que a pessoa pode mais e ela vai mais. Então, que legal, conseguiu isso, ótimo, qual que é o próximo passo? O que vamos fazer agora? Então você mostra, você aceita isso. Né? Porque precisamos identificar as emoções. E é muito comum as pessoas terem dificuldade de distinguir emoção. Então como que vamos ter empatia se a emoção está misturada, não identificada? Porque emoção, a gente costuma dizer que são igual cores. Temos cores primárias, temos emoções básicas. E das cores primárias vamos ter cores secundárias, terciárias, e aí nós temos milhares de cores. Idem as emoções. Temos emoções básicas. Básicas, nós nascemos com elas, são universais, e elas se mantêm de maneira universal, só que elas vão refinando. E aí quando a gente percebe, é muito comum no adolescente, a gente tem uma dificuldade que ele identifique. O que é identificar? A diferença de uma emoção tristeza, tédio e cansaço. E é um cansaço que eu estou falando, não um esgotamento, um cansaço. Você fez uma atividade, você está um pouco cansado, quieto, normal, não tem nada demais. Tédio tem a ver com você ter uma atividade abaixo da sua capacidade percebida. Isso é tédio. Tristeza não. Tristeza é um recolhimento emocional. É um olhar para si. Por isso a empatia é perceber isso no outro, mas trazer ele para olhar o outro também. Por isso que muitas pessoas são extremamente empáticas, só que têm dificuldade em trazer o outro, sair desse olhar para si, para olhar para o mundo. Esse é um ponto crucial. E aí retorna a um outro ponto. O que fazer? E o que fazer especialmente para não sentir tal sofrimento? É uma coisa que alguns cursos da saúde trabalham nas suas formações, que é extremamente relevante. Manejo da emoção. No mundo onde as emoções são tão intensas, de modo geral, nós temos que ter reguladores de emoção. E é nosso. Nós construímos reguladores de emoção. Por quê? Porque senão nós deixamos que as emoções comandem a nossa vida. Deixamos que as sensações do mundo determinem. E isso é muito perigoso. Tem uma frase de um filósofo grego chamado Epiteto, que é muito interessante que a gente faz reflexão. Né? Para quem lembra a parte filosófica, é o estoicismo. E tem sido uma das filosofias que mais tem crescido nas últimas décadas. Por quê? Pela toda a contribuição que ele dá, que tem coisas que são extremamente atuais. Né? E a frase dele é o seguinte: mesmo sofrendo, feliz, mesmo no exílio, feliz, mesmo exilado e feliz. E aí o que ele significa? Que lidar com as adversidades é fundamental. E gerir essa emoção, que é um termo mais recente, é primordial para nós estarmos bem. Manejo da emoção é perceber a emoção em você e também manejar o que fazer com ela e colocá-la numa medida que seja saudável. Uma medida que você consiga lidar com as frustrações, que é tão primordial. Como a gente ouve muito, mas fulano não gosta de perder. Tá, mas faz parte de um processo de vida. Não é gostar e perder de propósito tudo, não é isso.
né? Mas às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde e às vezes a gente aprende. A questão é, só vamos aprender o que a gente tirou do que é perder. Isso é natural. Ah, mas ele não gosta de esperar. Tá? Eu não sei se precisa gostar de esperar. Não, ou gostar numa medida justa. O aprender a lidar com isso é justo. Então, a construção dessa empatia e o manejo da emoção é justamente isso. Manejo de emoção é você começar a entender essa emoção que você tem e o que fazer com ela. Porque a gente fala tanto da empatia que é perceber o outro, mas nesse caso a gente tem que perceber nós mesmos. Perceber por que aquilo me incomoda. E eu não estou dizendo aqui que devemos ficar fazendo análises profundas, de ficar querendo achar resposta a tudo. Não, não é isso. Isso, com todo respeito, nem tudo se resolve conversando. Às vezes precisamos conversar, é um fato. Mas às vezes se resolve apenas se acalmando, para poder pensar melhor. Muitas respostas elas não vêm com toda hora de desabafo. Às vezes precisamos acalmar. Às vezes precisamos de tempo para refletir. É aquele exemplo bem comum que a gente olha comparando o Ocidente com o Oriente. Não estou aqui defendendo um lado ou outro, mas é uma característica cultural que tem que se levar em consideração. Quando você digita no Google felicidade, você vê alguém pulando, gritando. Quando você coloca felicidade Oriente, você vê alguém meditando. É uma expressão cultural diferente. E aí nós temos que entender que é um estereótipo de felicidade. E tá tudo certo, normal, a gente vai partir de estereótipos. Tranquilo. Só que temos que entender que às vezes a pessoa está quieta, está extremamente feliz, está extremamente agradecida, está alegre. Isso é um fato. Então, o que acontece nisso? Por que a gente está tomando esse caminho ao refletir isso? Que às vezes a gente entra para o estereótipo, às vezes a gente não dá tempo para a gente trabalhar aquela emoção. Por isso que o manejo da emoção significa você pensar o que fazer com ela e entender que a emoção por si só ela é de curta duração. Emoção é uma reação fisiológica de curta duração. Isso é emoção. Diferente de humor. Humor é algo de longa duração, sem necessariamente uma causa definida. Então, o que acontece? A emoção ela é curta. E aí nós precisamos entender essa construção da empatia, que às vezes não é a fala, é mostrar-se à disposição do outro, é o que pode ser feito. Eu costumo dar exemplo que um dos locais mais delicados que alguém pode estar é um velório. Não tem o que ser falado, com todo respeito, não tem. Vai falar o quê? Não chore? Vai passar? Sim, a pessoa sabe que vai passar, mas está doendo. Então, às vezes, a única coisa que pode falar, dependendo do grau de intimidade, tocar no ombro, apertar a mão ou abraçar e falar, estou aqui. Tem coisas que o outro vai passar. E às vezes é mostrar que está ali. Às vezes querer tirar muito rápido o momento da reflexão funciona. Sim, você tirar o foco, a pessoa conseguiu pensar com mais calma. Sim, momentos são positivos. Né? Uma pessoa, sei lá, tirou uma nota baixa, que naquele momento está com raiva, não tem o que fazer. Tá, tira o foco dela, tudo bem, pode. Ah não, vamos distrair, vamos tomar um sorvete? Beleza, uma vez ou outra você está tirando o foco para ela poder pensar melhor, porque ela não tem o que resolver naquele momento. Isso, tudo bem. Mas às vezes você está tirando a pessoa da hora da reflexão. No caso que eu disse da nota baixa, está tirando a pessoa da hora da frustração, que não tem que ser feito naquela hora. Então, tirar o foco dela, geralmente não, o problema é sim. Mas às vezes, a gente acha que está tendo uma empatia e a gente quer tirar no momento da reflexão, que é o momento do amadurecimento. É aquela história que é muito, né, que a maioria das pessoas conhecem. Certa vez, um rapaz estava olhando, né, um casulo, e ele viu o grande esforço daquela
borboleta em sair do casulo. Ele ficou alguns segundos, mas ele viu que a borboleta estava com dificuldade em sair. E ele foi ajudá-la. Então ele ajudou tirando a borboleta do casulo. Ele foi lá e foi abrindo o casulo. Quando a borboleta saiu do casulo, uma das asas não estava pronta. E ela caiu ao chão e nunca teve capacidade de voar e morreu. Às vezes o esforço interno de sair, ele tem que existir. Podemos auxiliar muitas pessoas. Mas eu costumo dizer que dentro do nosso trabalho, a gente dá um mapa, uma bússola, um GPS, mas o caminho é do outro. Às vezes a gente dá a mão num momento difícil, mas o caminhar tem que ser do outro, a maior parte das vezes. Então, às vezes, quando a gente está sofrendo, sentindo o que o outro sente, a gente quer arrancar o outro sem reflexão. Por isso a gente recapitulou alguns pontos. Qual o seu conceito de empatia? E certo, às vezes a gente acredita no conceito que não é o conceito que está no dicionário. Então, qual que é o seu conceito de empatia? A pessoa que você quer auxiliar, ou apenas quer viver bem, não precisa ter problemas para ter empatia. Né? Isso é um grande erro. Né? Mas, de modo geral, acontece muito isso. Porque, volto ao que eu disse agora há pouco. Se uma pessoa considera amigo aquele que corrige, aquele que mostra o erro, que faz com que ele tropece menos, ele vai viver e vai ser amigo com esse conceito. Mas o outro que você está próximo acha que amigo é ser permissivo, que é fazer tudo, que o outro concordar com tudo, mesmo quando você está errado, ele vai querer que você haja desse jeito. Aí tem um grande equívoco. Estão num conceito de amigos diferente. E a empatia vai pela mesma lógica. Se você tem um conceito de empatia, é saber que você entendeu o outro, mas o sofrimento é do outro. Que você não tem que apenas sofrer junto, porque isso não necessariamente vai ajudá-lo. Isso vai fazer com que você tenha menos capacidade de avaliar a situação como um todo. Então você tem que avaliar isso. E o outro pode ter um conceito de empatia, deixa eu fazer o que quiser, não me corrija. Corrigir e fazer eu sofrer. Então, peraí. Não é um problema de não ser empáticos. Começa com um problema mais delicado, é um problema conceitual do que é empatia. E isso é importante definir. Volto, ao que Skinner fala. As palavras, os conceitos delas são muito diferentes. A gente pode usar as mesmas palavras, mas pode significar pedido, ordem, alerta e por aí vai. Por isso que não são só as palavras, mas os sentidos que nós atribuímos a ela. E hoje, no momento onde se cria palavras novas quase que diária, isso é muito delicado. Então temos que ir na origem das palavras, tanto no sentido verdadeiro dela, que é isso que surge as palavras, elas não são construídas de um dia para o outro. Elas são, nossa língua é de origem latina. Emoção é mover, em movimento. Então temos que entender o movimento das emoções, elas não são estáticas. Quando a gente pensa na empatia, é paixão. Mas aí significa que nós estamos contaminados por isso? Não, é perceber as sensações, que nem sempre serão racionais. Então trazer a razão. Aí entra, parece uma coisa mais um aumento, dificultando, mas entra no conceito. O que você acredita? Na paixão no conceito aristotélico ou no conceito platônico? Conceito platônico. O amor é uma doença, ponto. De uma forma bem resumida. Eu sei quem é platônico não vai gostar do que eu estou falando. Mas ele não considera isso, mas a coisa tão... A ideia, a idealização é mais importante do que a realização. Aristóteles vai para o caminho contrário. A realização é o que há. Então, você tem uma pessoa que está valorizando o campo da ideia e outra está valorizando o campo da ação, isso gera uma diferença. Mas isso não é um problema em si, desde que você entenda isso. Então, manejar a emoção é perceber o outro. Perceber o sentimento sendo do outro e o que isso mexe com você e o que você faz com que isso que mexe. Então, isso é uma grande diferença. A empatia não é apenas você perceber. É perceber o que fazer com isso também. Senão a gente acaba sofrendo muito.
né, num mundo com emoções tão altos e baixos, nós ficamos à mercê das emoções. Ou nós regulamos as emoções, ou as emoções que nos regulam. Isso é um fato crucial. E ensinar isso é importante. E temos inúmeros treinos desde para crianças que fazem isso. Tem trabalhos excelentes. Treinamento de habilidade social, né, no Brasil, a referência, né, a família Del Prete são excelentes nisso. Projetos Amigos para a Vida, né, projetos de origem australiana, mexicana, que trabalham com isso. Regulações emocionais para crianças, treinamento de emoções, tudo isso. Só que aí existe sempre o cuidado. O que fazer com essas emoções? Está desenvolvendo emoções de repertório para aumentar a sua capacidade de vivência e não para te fragilizar. Não é fragilidade. Quem trabalha na área, né, não só de saúde, mas que lida com o sofrimento humano em geral, sabe que é um desgaste. Mas nós não podemos fazer com que a nossa vida seja ruim por isso. Esse é o grande equilíbrio de tudo. Né? Não faz sentido você lidar com assuntos de tristeza e você se tornar uma pessoa triste. Se tornar uma pessoa, digamos, mais contida em alguns pontos, tudo bem. Eu vou pegar um exemplo comum de conceito e que isso tem a ver com empatia, tem a ver com regulação emocional, né? E de modo geral. Muita gente se julga tímida, timidez. O termo da palavra timidez não é uma característica de personalidade. Muito de longe isso. Característica de personalidade é extroversão ou introversão. Porque personalidades são padrões. E padrões que podem ser modificados ao longo da vida. Tem teorias que vão dizer que não, que é bem pouco, mas a grande maioria, a que eu sigo, por exemplo, diz que sim, são padrões. Se você muda padrões, você mudou a personalidade. Só que tem um porém, ela não muda uma coisinha ou outra, não é imediata. É um padrão que tem que ser feito. Só que quando a gente fala de introversão, significa uma pessoa que prefere ambientes mais reservados, sente bem estar em ambientes reservados e preferencialmente gosta disso. Ponto. Isso quer dizer que ela não gosta, que ela não vai se dar bem em lugares com muita gente, muito pelo contrário. Ela tem a capacidade para os dois lados. Enquanto escolha, percebe que é melhor estar em ambiente com menos pessoas. O extrovertido é aquela pessoa que prefere multidões, digamos assim. Prefere uma festa numa biblioteca. Beleza. Mas ele também consegue ficar sozinho. Ele sabe ficar sozinho. A timidez vem do contrário. A timidez significa ter medo de. Então, tanto o extrovertido quanto o introvertido pode ser tímido. E aí temos que avaliar. Esse medo está desproporcional? Eu tenho medo do julgamento, eu tenho medo de me apresentar em público, sou tímido. Tá, então aí é uma dificuldade, não é uma característica de personalidade. Nós poderemos e devemos ter muita dificuldade ao longo da vida. Isso não é um problema em si. Isso é uma questão que você decide se quer ou não trabalhar aquilo. Não, eu não gosto de falar em público. Tá, beleza, tudo bem. Eu tenho dificuldade em falar em público, mas eu tenho uma profissão que não vai precisar disso nunca. Tá? Tudo bem. Só que saiba que se você tem uma dificuldade, isso pode te atrapalhar em algum momento. Mas você aceita o preço disso? Tá tudo bem. Entendeu? Eu brinco com questões mais básicas. Eu sou desafinado. Ótimo, você canta no chuveiro, não está poluindo o ouvido de ninguém. Tá tudo bem. Eu sou desafinado e sou cantor profissional. Peraí. Aí você tem uma dificuldade que interfere muito na sua vida. Então, termos dificuldades não é necessariamente algo ruim. Ter dificuldades tem a ver com o que você prioriza ou não na sua vida. Simples. Então, a empatia é muito ajudar a pessoa a perceber essas dificuldades. E o que fazer com elas. Então, timidez não é uma explicação, no sentido de que é uma dificuldade, é ter medo de algo. Então, vamos avaliar o grau desse medo.
É um medo justificável? Tá, beleza. Então, de uma forma geral, só por causa do tempo, né? Vamos pensar na empatia. Resumidamente, pense bem qual o conceito que você adota de empatia. A gente ouve muito e depois não filtra, às vezes, qual que é o conceito que eu aderi daquilo. Que hoje nós temos pessoas, e tá certo, pessoas de todas quantas características dando opinião. Tá tudo bem a opinião delas. Mas qual que é qual que é o nosso conceito sobre aquilo? Então, a empatia é justamente esse processo, tá? De você entender isso, construa o seu conceito de empatia. Avalie se a outra pessoa está tendo um conceito muito diferente do seu. Porque senão você vai ser cobrado de não ser empático, você pode ser a pessoa mais empática do mundo. Você simplesmente não é permissivo. Você não sofre junto. Empatia não é sofrer junto. Desculpa, não é. É entender, perceber, compreender o sofrimento do outro. Mas não, você sofrer junto não é uma garantia que você vai ajudar a pessoa. Então, a empatia é isso. Então, avalie seu conceito de empatia e avalie o conceito do outro. Porque às vezes estão com expectativas muito diferentes. Esse é um ponto crucial. E, dentro desse processo, o que você quer fazer com essa empatia? Qual o seu objetivo nessa empatia? E, terceiro ponto, regule a sua emoção. Como regula a emoção? Identifica. Ah, mas eu não estudo a área de psicologia, eu não estudo comportamento. Tudo bem. Que nome você dá para o que você está sentindo? É igual cores. Eu não tenho como dar um exemplo tão bom. Embora eu não considere a pessoa mais hábil para saber nome ou sobrenome de cores. Né? Mas temos que entender a mesma lógica. Identifique. Quanto mais variedade você entende de emoções, mais você consegue perceber como reagir, como lidar com isso. E outras vezes, observe. Não use só o verbal. Utilize as ferramentas o máximo que você puder. Às vezes o outro está em reflexão. Ele precisa de tempo. Né? Então a conversa não tem que ser corrida, rápida. É apenas uma sintonia. Como quem entende de música, não é o meu caso, mas muitos de vocês talvez entendam, a sintonia tem um grau de previsibilidade, tem uma sequência. Não tem como as duas estão em sintonias muito diferentes. O tempo está muito diferente. Então devemos aproximar esse tempo. Por isso, olhar no rosto, ouvir, às vezes não sentir a obrigação de dar uma resposta imediata, é extremamente importante para estar nessa sintonia. Apenas construir esse vínculo. Né? Quem tem criança pequena sabe o quanto isso é fantástico. Mas, independente da idade, tem um grau maior ou menor que pode ser feito. Sempre. Mas para isso temos que estar no presente. Temos que estar atento. Tá? Obrigado a todos. Tá? Esse vídeo a gente vai deixar disponível, como outros que nós vamos estar fazendo aqui. Lembrando que terça e quinta-feira nós vamos estar tendo live. Tá? Às 7h30 da manhã. Horário de Mato Grosso, 8h30, horário de Brasília. Tá? Então nós estaremos nisso. Então escrevam, né? Podem fazer comentários, a gente vai colocar alguns cards para vocês colocarem perguntas, colocarem dúvidas, comentários. Né? A gente tem uma série de temas elaborados, mas o importante é uma construção. Então tem todo o direito de conversarem, perguntarem, tirarem dúvidas e também discordarem. Lembrando que a ciência ela nunca vai ser unânime, né? Porque nós trabalhamos com dogmas, então elas têm que ter diferenças de opinião. Isso é ciência. Né? Tem um autor, dois autores, né, em especial, Watson, e tem uma frase de Titchener sobre ele, que Titchener é estruturalista e Watson é um dos fundadores do behaviorismo, qual é a linha que eu sigo. E Titchener escreveu um texto uma vez falando que ele não concordava em nada com que o Watson escrevia. Ele achava que a pesquisa de Watson era uma perda de tempo. Mas, particularmente, ele gostava muito dele. E ele
sabia quanto ele era um bom pesquisador. E ele admirava muito não o trabalho, a pessoa dele. E isso é um exemplo muito grande de empatia. Ele não concordava com a pesquisa, com a linha de raciocínio que ele fazia, mas ele o admirava. Porque ele sabia que ele era um bom pesquisador. Ele considerava que o tema dele estava errado, digamos assim. Isso é um exemplo técnico. Não é uma rivalidade, não é uma disputa. Isso é um respeito. O respeito não é concordar. É saber lidar com toda essa diversidade. E às vezes nós temos que ter esse respeito conosco mesmo. Isso é um dos processos dessa regulação emocional. É que a gente tenha uma saúde mental e construa essa felicidade. Lembrando uma frase popular que a felicidade não há um caminho para a felicidade, ela é o caminho. Então não é algo que você tem que ter no futuro, é algo que tem que ter no presente. Então, muito obrigado a todos e tenham um bom dia. E muita empatia e muita regulação emocional a todos. Obrigado. Vamos fechar.